de número 26 até o verso de número 38. Lucas, no capítulo 26, no capítulo 1, no verso 26 ao verso de número 38. Aqui nós vamos propor a seguinte mensagem nesta noite. Uma mãe muito especial. Aqueles que puderem ficar de pé, assim o façam. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma viagem que estava comprometida a casar com um homem, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Amém? Podemos assentar, meus irmãos? Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a todas as mães nessa noite, mais uma vez, com um feliz Dia das Mães. E sobre essa temática, Dia das Mães, e sobre a mãe, eu gostaria de falar sobre uma mãe muito especial, que está aqui registrada nesse texto, chamada Maria, mãe de Jesus. Mas antes de falar sobre ela propriamente dito, entrar e falar sobre Maria, eu gostaria de tecer algumas palavras sobre o mundo em que vivemos. O mundo de hoje, o mundo de agora, o mundo atual. Nós estamos vivendo, meus irmãos, um mundo que valoriza o indivíduo. O indivíduo. E eu vou trazer para vocês um exemplo e quero que vocês prestem muita atenção para que não haja confusão no que eu vou falar aqui e que essa confusão me venha tirar até da igreja. A salvação é individual, amém? Amém. A salvação é individual. Mas, por conta do mundo que focou principalmente no indivíduo, numa pessoa em particular, e não focou no coletivo, na sociedade, no grupo reunido, esse conceito bíblico, como exemplo que eu estou utilizando aqui, da salvação ser individual, e só se falar de salvação de forma individual, acabou também na igreja e fora da igreja gerando muitos problemas. Um deles é o desigrejado, que acha que a salvação é individual, e é uma verdade, mas esquece que a salvação, ela acontece no seio da igreja. Você está sendo salvo por Jesus de forma individual, mas isso é atestado na comunhão dos irmãos, na comunhão dos santos do Senhor Jesus. Mas isso, então, é um reflexo da nossa sociedade que só valoriza a pessoa, não valoriza a coletividade. E por que eu estou dizendo isso, de não valorizar a coletividade e valorizar a pessoa? É porque nós estamos focando tanto num indivíduo, numa pessoa em singular, que nós estamos nos tornando cada vez mais egoístas. Cada vez mais egoístas. Talvez até sem a intenção de ser egoísta. Talvez até sem a vontade de ser egoísta. Não, eu quero ser egoísta porque eu quero ser uma pessoa ruim. Não.
mas a mídia, a escola, a ciência, tudo hoje de forma discreta, de forma velada, tem tratado apenas o indivíduo e não a sociedade. E que isso acarreta para nós? Esse egoísmo. E o que o egoísmo traz? Pensar somente no nosso próprio umbigo, uma expressão para definir isso. Existe um ditado que eu queria lembrar na sua completude, mas não consegui lembrar. Mas vocês vão me ajudar. Que fala do pirão. Sabe? Quando acontece alguma coisa, primeiro o meu pirão. Me ajudem, por favor. Como é que é o ditado? Obrigado, Silas. Farinha pouca, meu pirão primeiro. É um reflexo da nossa sociedade egoísta. É o melhor resumo, essa frase. Quando a adversidade vem, quando o problema vem, quando a luta vem, ou quando você tem que decidir entre você e a sociedade, o grupo que você vive, primeiro você. Aparentemente, em alguns casos, tudo bem. Tem gente que a gente pensa assim, olha, por essa pessoa eu não morreria, por essa pessoa eu não me sacrificaria. Mas não é isso que o texto está falando e não é isso que o cristianismo prega. O cristianismo não prega o indivíduo, prega a igreja reunida, a noiva de Cristo, santa, lavada e redimida pelo Cordeiro, juntos vivendo em comunhão. E é por isso que, às vezes, essa ideia de ser individual e de achar que eu promovo a minha salvação e se eu seguir as minhas regras ou as regras da Bíblia, que são regras e continuam sendo regras, infalíveis, imutáveis, dentro da minha casa, está tudo ok, está tudo certo. Porque o que vale é eu me salvar do barco. Eu conseguir a minha salvação e não me salvar junto com os irmãos e não pensar no próximo, não pensar na pessoa que está ao lado. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso, tudo que eu estou dizendo sobre o egoísmo tem a ver com esse texto. Tudo. Nós estamos falando do Dia das Mães. E a Lene falou muito aqui, bem, sobre a questão das mães que se doam pelos seus filhos. Das mães que abdicam das suas vontades. Outra questão aí, hoje o mundo está preocupado em resolver as suas vontades. O que você precisa, eu vou te satisfazer. O que você deseja, eu vou resolver. Então a mãe não, a mãe, independente das eras, uma mãe de verdade, ela pensa no seu filho. Mas a sociedade, com essa ideia de pensar apenas num homem ou numa mulher, num ser de forma individual, trouxe até nós uma questão que inicialmente teve a sua validade. Eu tenho que reconhecer isso. Que foi, por exemplo, o feminismo. O feminismo buscou o lugar da mulher na sociedade e inicialmente tinha razões legítimas para que as mulheres deixassem de sofrer numa determinada sociedade, num determinado grupo. E ainda hoje, o que se foi falado no início, muitas mulheres sofrem preconceito, discriminação, mulheres que apanham dentro de casa silenciosamente. Isso é válido até esse ponto. Agora, quando o feminismo só pensa na mulher, e exclusivamente na mulher, acima de qualquer outra coisa, ou quando uma pessoa pensa num animal, vimos recentemente aí, não vou entrar nessa polêmica, acima de qualquer outro ser humano, nós estamos sendo individualistas e egoístas. Individualistas e egoístas. E em relação à mulher, e com todo o respeito, eu não sou mulher, eu não passo as dores que as mulheres passam, e só a mulher sabe disso, e vive isso, e compreende isso, todas as dores que ela tem. Mas uma dificuldade muito comum dessa visão individualizada de si mesmo é em relação à mulher ser mãe. E aí vem uma questão que está em voga na sociedade o tempo todo se falando, que é a questão do aborto. E a primeira fala que se tem é, vocês devem saber, você fala o tempo todo na televisão, meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. Opa, vale o meu pirão primeiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. E a sociedade está vivendo cada dia nisso. E aí se banaliza o aborto pensando, não, nós temos que pensar na mulher. E sim, devemos pensar na mulher. Mas podemos, então, sacrificar um outro indivíduo por conta de um indivíduo. Entende a lógica que eu estou querendo chegar? E eu não quero me aprofundar muito nesse assunto, mas só para você pensar sobre o mundo individualista, egoísta, egocêntrico em que nós estamos vivendo. Existe um filme que eu vou
falar e vou dar um spoiler, não tem jeito. Tem que falar alguma coisinha dele, para você entender e querer assistir até o final. O filme é Marcas da Vida. E é interessante que eu estava procurando esse filme, e eu não lembrava do nome, mas eu procurei na plataforma que eu assisti, tudo sobre aborto, e o filme não aparecia. Aborto, adoção. É um caso de um menino que foi adotado por uma mãe que não se sentiu capaz de criar o seu filho. Estou dando spoiler do filme, estou falando parte do filme. Então, essa mãe procura uma outra mãe que perdeu 2 filhos por conta de doença. Então, ela doa, ela tem a criança e doa para outra mãe. O filme é sobre isso. Marcas da Vida. Está na plataforma Netflix, que é a plataforma que todo mundo tem. Tem jeito, todo mundo tem. Fala mal, mas tem. E a questão da doação, da entrega, do sacrifício de uma pessoa pela outra. As mães fazem isso. As mães sacrificam o que têm e o que não têm para dar para os seus filhos. Eu poderia dar aqui milhares de testemunhos, mas o tempo não me permite. Mas vocês sabem muito bem o que é uma mãe sincera. Sobre Maria, mãe de Jesus. Infelizmente, a nossa igreja evangélica desdenha e menospreza demais a mãe de Jesus. Não quer dizer que hajam versões e visões erradas sobre a Maria, exageros e excessos e erros sobre a interpretação de quem é Maria. Nós não devemos menosprezar o papel de Maria na vida de Jesus. E aqui eu estou falando do menino Jesus, do adolescente Jesus e do adulto Jesus, porque a Bíblia fala que ele foi um homem como nós, sem pecado, mas foi um homem como todos nós, certo? Então, a Maria ser escolhida por Deus não é algo qualquer, não é algo de menosprezo. Aqui, ela vê o peso da responsabilidade de ter um filho, que esse filho, então, traz a salvação para a humanidade, não apenas para uma pessoa de forma individual, não apenas, não exclusivamente. Ele pensa no mundo inteiro, e quando ele morre, ele pensa no mundo inteiro naquela cruz. Mas nós temos, então, no verso 28, uma mãe agraciada. Uma mãe agraciada. E diz assim o verso 28, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Aqui eu gostaria de falar de um homem muito conhecido na história da política norte-americana, presidente dos Estados Unidos, 16º presidente dos Estados Unidos da América, chamado Abraham Lincoln. Muitos de vocês devem ter ouvido falar desse homem e deste nome. Esse homem chegou à presidência dos Estados Unidos e ele lutou para que os seres humanos, de uma forma geral, não de forma individual, tivessem liberdade, como a liberdade da escravidão, o que acontecia no Brasil e acontecia nos Estados Unidos. Então, por ele promover isso, em 1865, começa a Guerra da Secessão, Norte e Sul, porque um queria continuar, manter os afrodescendentes como escravos, e outro grupo do Norte não queria. Esse é o resumo da história. E ele, então, falece, ele é assassinado, não é num cinema, é num teatro, por defender essas ideias. Mas, ao falar de Abraham Lincoln e da sua capacidade, da sua competência política, do seu amor ao seu país e das suas virtudes, eu preciso falar da sua mãe, Nancy Hanks. A mãe de Abraham Lincoln, ou Abraham Lincoln, minha pronúncia é péssima, desse camarada aí, era uma mãe de origem humilde financeiramente, uma costureira, que criou os seus filhos com muita dificuldade. E, ao criar seus filhos com muita dificuldade, 2 coisas, ou melhor, a primeira coisa que ela nunca deixou de faltar para os seus filhos foi o estudo. Promover o estudo, a educação para os seus filhos. E, nesse arcabouço de promover a educação para os seus filhos, ela, então, faz com que todos os seus filhos leiam todos os dias a Bíblia Sagrada. Todos os dias. Está lá na biografia dessa mulher. Ela frequenta uma igreja batista, na cidade de origem, e depois ela falece com cerca de 16 anos de idade de Abraham Lincoln. Ela falece com seu filho na adolescência. Mas ela deixa a semente plantada sobre ética, sobre valores cristãos, que devem ser permeados e lembrados na nossa sociedade em que vivemos. Nós falamos tanto de Estado laico, mas esquecemos que estamos no Brasil, um país cristão, e devemos falar dessas questões. Então, uma mãe de origem humilde financeiramente, de pouco recurso financeiramente, o melhor que ela pode dar para os seus filhos é educação. E assim ela o fez.
e seu filho de uma vida humilde se torna o presidente dos Estados Unidos da América. Não é qualquer cargo. É interessante que ele, Abraham Lincoln, falando sobre a sua mãe, ele diz assim: as mãos que balançam o berço governam o mundo. Eu vou repetir para você. As mãos que balançam o berço governam o mundo. Talvez nós não tenhamos a capacidade ou a compreensão inteira do que uma mãe pode promover na vida de um filho. Nós não temos essa medida, mas eu posso dizer para você com toda a tranquilidade que uma mãe temente a Deus, uma mãe agraciada, ela faz com que o seu filho cresça e se desenvolva. Então, mães, nessa noite, usufrua dessa dádiva de ser mãe, uma mãe agraciada, abençoada por Deus. Saiba que isso é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para a sua vida. Mas no verso 29 também, nós temos aqui uma mãe perturbada. Verso 29 diz assim: ela, Maria, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Meus irmãos, eu fui no original. Eu fui lá no grego. Pesquisei. E lá, a mesma a saudação que é dada a Maria como salve agraciada, mesmo termo no grego, é o mesmo termo utilizado para se saudar um rei. Salve, se falava muito para os reis romanos, salve, a expressão salve, é uma expressão de respeito, é uma expressão de que a pessoa que você está saudando tem um cargo de rei, um cargo político elevado, uma saudação elevada. Então ela fica assustada, perturbada com essa saudação. Porque esse anjo está me chamando, está usando um termo que se é usado a um rei, a uma rainha, a uma princesa. Ela fica, então, perturbada. Mas a perturbação maior dela não tem a ver somente com a saudação, tem a ver com a função que ela vai cumprir neste mundo, de ser a mãe do Salvador, a mãe do Redentor, a mãe do Senhor Jesus, a mãe que trouxe seu Filho amado, Jesus Cristo, o criou, e aos 33 anos de idade ele foi morto num Calvário, por mim e por você, ou melhor, por nós. Por nós. Então ela fica assustada com essa expressão. E às vezes, eu já falei anteriormente que nós diminuímos muito, ou esquecemos talvez, do papel de Maria na Bíblia Sagrada. Mas Maria é uma mãe como todas as mães que estão aqui nesta noite, que tem perturbações, tem dificuldades, tem desafios. A própria maternidade é um desafio. Mas ela então fica pensativa e preocupada sobre o fato de criar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mesmo que a maternidade a preocupe, mãe, crie o seu filho da melhor forma possível. Amém? Mas também nós temos no verso 34 uma mãe que está perturbada, porque foi saudada de uma forma, reverenciada de uma forma que não é comum a uma pessoa que não é de cargo político, mas ela também fica duvidosa, o verso 34. Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? É uma dúvida pertinente a Maria. É uma dúvida correta de Maria. Saber, e nós cremos, isso é crença basilar dos cristãos, é uma crença primordial, entender que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo em Maria, mas ela fica com muitas dúvidas. Se eu creio que as mães que estão aqui representadas nessa noite não tiveram uma vida tranquila, um pensamento tranquilo em relação à sua gravidez e à sua gestação e depois de ter a criança. Por mais que você seja uma pessoa muito tranquila, muito serena, talvez seja até uma preocupação mais moderna das mães que vão ter filhos. Talvez antigamente as mães não estavam tão preocupadas. Mas gravidez gera instabilidade emocional, é um período crítico de transição biológica e traz isso, esta instabilidade emocional, por conta da mudança no papel social
e na identidade. Identidade. A Aline falou aqui anteriormente, minha esposa, que se falava assim, olha, se você tiver R$100 no bolso, você não vai pensar muito no seu filho. Você vai continuar comprando as suas coisas normalmente. Mas muda. A mente da mãe muda. Quem é mãe? Eu não sou mãe. Eu estou falando pelo relato de vocês e creio que esse testemunho é totalmente verdadeiro. Ele muda. Aquele alimento que você iria comer, você deixa de comer pensando no seu filho. Todo o cuidado, o seu papel social muda. As suas vontades mudam. A sua prioridade muda. E aqui cabe uma observação aos pais e às mães entenderem o seu papel e cumprirem o seu papel como pais e mães. Tem muitos pais e mães que estão delegando o aprendizado, o ensinamento dos seus filhos, o seu tempo com seus filhos a terceiros. Tem gente que acha que o papel de educar é da escola. A própria escola diz que não. A própria escola, uma escola correta, vai dizer, não é função da escola educar o seu filho. O seu filho é educado em casa. A escola vai trazer ferramentas adicionais de conhecimento para que ele se aprimore, ele cresça, se desenvolva. Mas o ensino tem a ver com os pais. E a presença dos pais é muito importante. A vivência dos pais é muito importante. Uma das questões modernas é entender a mãe que, por conta de alguma dificuldade financeira ou até realização pessoal, ela tenha que trabalhar, mas sabem muito bem que uma mãe que trabalha e toma conta dos seus filhos tem dificuldade de fazer as duas tarefas. É difícil. Eu reconheço aqui, reconheço a nobreza da maternidade, reconheço a nobreza da mulher que se dedica aos seus filhos ou ao seu filho. Então, a gravidez é algo duvidoso. É algo duvidoso, no sentido de você ser mãe ou não, que existem muitas dúvidas legítimas de uma mãe nos dias de hoje. Uma delas, por exemplo, é saúde. Nós estamos aqui no Brasil, apesar da ciência cada dia mais evoluir, parece que temos mais déficit de educação, ou melhor, de saúde. Educação é um problema. A nossa educação cada vez mais piora. E eu não vou entrar muito nesse mérito. Moradia, onde eu vou morar? É uma preocupação de um casal, mas geralmente uma mãe também vai se preocupar com isso, vai pensar ao ter um filho. Uma preocupação hoje muito vigente é a violência, a quantidade de violência que tem se multiplicado na sociedade. Então, é legítimo uma mãe ter dúvidas. E Maria, a mãe de Jesus, a mãe do Salvador, teve dúvidas também. Dúvidas em relação a tudo. Ela, por exemplo, teve dúvidas do que as pessoas iriam pensar dela. Maria era noiva, não era casada com José. José, ao ouvir isso, ao saber que ela estava grávida, desconfiaria, e como aconteceu no texto, teve dificuldade de aceitar. A sociedade que soube disso achou muito estranho. Uma mulher que está na condição de ter um filho tem as suas dúvidas. Mas Maria, mesmo com dúvidas, creu e aceitou o seu chamado. Você, mãe, você tem um chamado. Você tem uma nobre vocação de ser mãe. Uma nobre vocação. Uma vocação hoje menosprezada. Uma vocação hoje deixada de lado. Mas parabéns a você que aceitou e que pôde cumprir essa vocação. Mas Maria também é uma mãe obediente a Deus. Está aqui no verso 38. Então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Uma frase que eu achei na internet, ser mãe é se deixar ser tocada pela mão de Deus. Ser mãe é se deixar ser tocada pela mão de Deus. Uma tarefa difícil, ouvir um anjo, receber a desconfiança do José e da sociedade, e assim mesmo obedecer. A obediência é algo que na sociedade também está em declínio. Hoje nós estamos na idade do questionamento, nós temos que questionar tudo. É claro que ninguém aqui, não é meu desejo que vocês virem apenas pessoas sem pensar, vivam
aleatoriamente ouvindo o que se fala e cumprindo tudo. Não é isso. Mas existe obediência, por exemplo, à palavra de Deus, que até isso está sendo questionado neste mundo. Não é verdade, pastor? Mas o exemplo que eu posso trazer para vocês é o de Abraão. Abraão, ele passa pelo maior teste da sua vida, que é colocar o seu filho para morrer como sacrifício. E Deus pede Isaac como sacrifício. Mas Abraão, sem pestanejar, sem duvidar, sem criar muita desconfiança. A gente não sabe o que se passou na cabeça de Abraão subindo aquele monte com seu filho. A gente não sabe. Mas Abraão cumpriu a ordem de Deus. Então Deus provê um cordeiro agarrado num galho e diz, olha, ao invés de o seu filho morrer, quem vai morrer é este cordeiro no lugar do seu filho. E Gênesis 22, 14 diz assim, pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. E no verso 18 diz, sobre Abraão, nela serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Olha o que a obediência traz para nós nesta noite. Maria não foi diferente de Abraão. Maria obedeceu à voz de Deus, aceitou o seu chamado. Uma mãe obediente a Deus sabe de onde vem a provisão. É interessante um dado aqui importante, uma em cada 6 pessoas nos dias de hoje sofre com a infertilidade. São casais que desejam ter filhos e, segundo a pesquisa da Organização Mundial de Saúde, após um ano tentando ter filhos, não conseguem ter filhos e são considerados inférteis. E aí, um dado interessante, hábitos de vida como sedentarismo, tabagismo, uso de álcool e drogas, aumento dos índices de sobrepeso e obesidade podem ser fatores que promovem a infertilidade. Está difícil ser mãe e ser pai nos dias de hoje. O verso 36 diz assim, Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação, para aquela que diziam ser estéril. Verso 37. Porque para Deus não há nada impossível. No meio dessa conversa do anjo com Maria, aparece Isabel, sua prima, filha, ou melhor, casada com um sacerdote, Zacarias. Ela era estéril, uma mãe idosa ou mais velha, no sentido da palavra. Mas Deus cumpre a sua promessa, e Isabel engravida e tem como filho João Batista, que é aquele precursor, aquele que anuncia a Jesus. Alguns vão dizer que ele é o último profeta do Antigo Testamento que anuncia a Jesus, mesmo não tendo escrito nenhum livro. E aqui nós vemos o amor de uma mãe e o amor de Deus para conosco. Que esse amor, ele é considerado incondicional. Isabel ouve, ou melhor, Zacarias ouve o anjo e Deus lhe dá um filho. Maria ouve o anjo do Senhor, Gabriel, e também tem um filho. E é interessante esse paralelo do amor de mãe com o amor de Deus. Essa semelhança, claro, com as suas medidas. Deus é todo-poderoso, mas uma mãe tem também em seu coração o amor incondicional. Uma frase para encerrar essa mensagem. Depois que me tornei mãe, descobri o verdadeiro significado do amor incondicional. Incondicional. A Bíblia diz que uma mãe pode abandonar o seu filho. Uma mãe pode esquecer do seu filho. Uma mãe pode eliminar o filho da sua vida. Mas o Deus poderoso que está aqui nesta noite não se esquece de cada um de nós. É um amor incondicional. O amor de mãe, para ser citado como um amor ainda falho, humano, é o melhor exemplo de amor que nós temos nessa humanidade. Só perde para um amor,
que é o amor de Jesus, que é um amor incondicional, que é um amor que não viu os pecados da humanidade, não viu os defeitos que nós teríamos, os tropeços que nós teríamos antes e depois, mas mesmo assim, por amor, Ele se entregou numa cruz, no nosso lugar. Que você, mãe, nesta noite, saia com essa palavra de alegria no seu coração, sobre a vocação que é ser mãe. E também, eu gostaria de orar por você, eu quero que você fique de pé, todos vocês, e orar de uma forma que não houvesse um tipo de discriminação, não discriminar ninguém, separar ninguém.